tablet. E aí a gente vai... Sejam mais uma vez todos bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade ao nosso direito de família, que nós iniciamos na aula passada. Nós comentamos... Vocês estão com o roteiro, né? Tudo tranquilo? Nós comentamos na aula passada, deixa eu olhar aqui, foi o item número 2, né? Nós falamos acerca do objeto do direito de família. Objeto é a mesma coisa do que conteúdo, né? E eu expliquei para vocês que esse objeto de estudo é a maneira pela qual você vai observar o seu ambiente familiar e você vai, assim, categorizar o seu ambiente. Você vai, de uma certa forma, reconhecer o seu ambiente em se tratando de uma determinada amplitude, né? Por exemplo, meu ambiente faz parte de um cenário super amplo, ou pode ser tão somente genérico, amplo, ou pode ser tão somente restrito. Então, fazendo esse feedback, né, da aula anterior, eu expliquei para vocês que o entendimento, a interpretação, entendimento e interpretação é o mesmo significado, tá, queridos? Para que vocês não deixem de não entender, né? O entendimento, a interpretação super ampla, você se recordou que significa dizer que naquele recinto familiar, naquele ambiente familiar pela qual você faz parte, é porque ali você está aceitando a presença não apenas dos seus parentes, tá? Quer sejam consanguíneos ou por afinidade, como também você aceita a possibilidade de outros estranhos, né? Que também vão fazer parte naquele elo de convivência. Terceiros, né, interessados. Aí eu citei para vocês na aula anterior, como exemplo, aquele caso daquela pessoa que pode ter algum funcionário, algum trabalhador, por exemplo, uma babá, né, uma doméstica, que faça parte daquele elo de convivência, que ali vai estabelecer uma relação de natureza, né, afetiva, posso até dizer assim, de sintonia, né? Então, esse ambiente, ele é super amplo, porque ele não só apresenta os parentes, propriamente ditos, quer sejam consanguíneos ou não, como também a presença de terceiros que vão estabelecer esse elo de afinidade, tá? Que todos ali vão fazer parte daquele determinado recinto e vão estabelecer essa harmonia familiar, tá? Se isso acontecer, o teu ambiente ele é super amplo. Foi isso que eu te informei na aula anterior. O entendimento lato, ou a interpretação lata, é quando você exclui esses terceiros. Te lembra, né? Quando você não aceita, na verdade, eu convivo somente com os meus parentes. Eu não apresento esses estranhos que vão fazer parte daquele recinto familiar, tá? Então aí você estabelece um ambiente somente genérico. Você está somente formalizando a relação de parentesco, descartando esses estranhos. Detalhe, parentes consanguíneos ou até por afinidade. Não se preocupe que logo logo nós vamos estudar esse capítulo, mas eu não necessariamente, professor, vou aceitar a presença de estranhos na minha relação, no meu seio familiar. Eu descarto, tá? E, finalmente, nós comentamos um entendimento restrito, tá? O restrito é aquele velho conceito tradicional. Te lembra que eu comentei isso contigo? O restrito é fruto oriundo de um elo de parentesco consanguíneo, tá? Simplesmente eu estabeleço uma entidade normalmente oriunda do casamento e ali notoriamente vai existir a presença dos genitores para com sua prole, os seus filhos. Então, neste caso propriamente dito, especificamente falando, nós temos uma análise restrita, porque eu somente visualizo a presença dos ascendentes com seus descendentes, tá? Tu percebes que agora eu tenho foco preciso, específico, somente nessa clientela. Eu não aceito a presença de nenhum outro parente.
somente uma relação entre pais e filhos naquele recinto, pela qual eu vou ali estabelecer. Eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras que a análise restrita não necessariamente considera ambos os pais. Pode ser, de repente, um deles, mas que apresente, indubitavelmente, a sua prole, convivendo para consigo. Que daqui a pouco eu vou explicar acerca dessa entidade familiar, tá? Uma coisa é certa, nós fechamos na aula anterior, e vocês devem estar lembrados, que esses entendimentos, essas interpretações, essas análises, todas, de uma certa forma, podem sofrer alterações. Você pode mudar de categoria, você pode flexibilizar. Hoje, por exemplo, eu posso pertencer, professor, a uma análise lata ou sentido lato, e amanhã eu posso, de repente, até restringir ainda mais. Eu posso cambar, me direcionar, voltar para a análise restrita. Eu posso mudar de categoria. E isso eu comentei com vocês na aula anterior, atualmente nesse cenário de pandemia, né, que cresceu bastante os casos de análise de entendimentos em sentido restrito. Por exemplo, alguns filhos que deixaram seus lares, né, e passaram novamente para os lares dos seus pais, dos seus genitores, né, tiveram que momentaneamente se separar dos seus lares, e aí cambaram, voltaram para os seus lares de origem. Então, por exemplo, eu estava convivendo em uma análise em um ambiente genérico e, de repente, eu voltei para uma análise em um ambiente restrito, por uma situação de força maior, né, que nós estamos perpassando. Ou vice-versa, tá? Hoje eu convivo num ambiente restrito e amanhã, posteriormente, eu posso mudar para uma análise até muito ampla, super ampla, o sentido amplíssimo, né? Porque aí eu vou estabelecer uma entidade, eu vou estabelecer outros parentes que vão viver para comigo, e eu também posso realizar alguma contratação de algum funcionário que também vai conviver no meu mesmo ambiente familiar, de uma forma contínua. Te lembra que eu falei isso na aula anterior, que não pode ser esporádica, né? Que deve existir aquele elo de continuidade, de permanência, de vínculo. Então aí eu passei para um entendimento super amplo, restrito, tá? E aí, indubitavelmente, eu vou estar agora, de hoje em diante, pelo menos por enquanto, né, dentro dessa análise, tá? Portanto, nós não devemos esquecer. Esses entendimentos, eles podem tranquilamente sofrer alterações. Eu posso permutar, eu posso flexibilizar, tá? Eu posso fazer mudanças. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Foi até questão já de exame de ordens do passado, de concursos. É perfeitamente possível que as famílias venham sofrer mudanças, alterações, tá? E aí é um exemplo clássico de uma questão doutrinária, até porque isso é um estudo doutrinário, só para a gente ter uma noção a tal ponto de qual família eu estou fazendo parte, qual contexto eu estou fazendo parte, né? Como é que eu posso realizar, reconhecer a minha família, tá? Mencionar a minha família dentro daquele cenário. E aí você vai subsidiar dessas três análises, tá? Ampla, super ampla ou restrita, que nós fechamos na aula passada justamente nessa discussão. Eu só fiz um feedback só para vocês não esquecerem. De vez em quando não, nas aulas que nós vamos formalizar daqui para frente, eu sempre, antes de iniciar um novo conteúdo, faço um feedback da aula anterior, principalmente de onde nós paramos, para a gente depois dar continuidade aqui na nossa carruagem, tá? E aí a gente fechou justamente nessa discussão. Tudo bem? E hoje, dia 13 de agosto, né? Nós vamos dar continuidade falando sobre o item 2.2. Vocês estão com roteiro, não estão? Eu acho que vocês estão com roteiro, tá? O meu é feio, o de vocês é mais bonito, tá? Porque o de vocês é atualizado. Não que o meu não esteja atualizado, só que o meu ele está manuseado, por isso que ele está amassado, tal, etc. O item 2.2 refere-se aos critérios, tá? Grifem a palavra, o termo critério. Eu acho que já está até grifado aí, eu até fiz essa ajudinha já para vocês.
Mas, se vocês quiserem grifar novamente, fique à vontade. O termo critério, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, traduzindo em outras palavras, muito simples da gente entender, é como é que eu posso compreender o exercício do direito de família perante outros institutos do próprio ramo jurídico. Vou facilitar ainda mais essa interpretação para os senhores e para as senhoras. Como é que eu posso visualizar o direito de família perante outras ciências do direito? Qual o papel que o direito de família também pode ser observado perante essas outras ciências jurídicas? Tá? É uma análise doutrinária, tá, queridos? Não se preocupem que, professor, isso está na lei. Diretamente não, tá, queridos? Isso aí é uma doutrina, isso é uma discussão doutrinária, mas que serve para a gente visualizar e entender onde é que o direito de família também ele pode ser analisado, considerando justamente essa análise doutrinária, tá? Regra exemplificativa, eu não estou mentindo, tá aqui, ó. Tá no teu material, né? Eu até escrevi aqui, regra exemplificativa. São alguns exemplos de alguns dessas análises de critérios, como é que o direito vai se interrelacionar, o direito de família, tá? Exemplo, letra A. O que eu coloquei no teu material? O senhor colocou o critério sucessório. Bom, como é que o direito de família pode ser analisado no interior do direito do critério sucessório? Critério sucessório, gente, é o estudo das sucessões, do direito das sucessões, que vocês, salvo me engano, vão analisar já no próximo semestre, tá? É o direito das sucessões, que é o direito pós o acontecimento do evento morte. É fundamental a gente analisar, sim, porque o direito de família ele também precisa ser visualizado após a ocorrência desse acontecimento. Ou seja, até então, professor, eu estava realizando atos intervivos. Vamos por um exemplo clássico? Vamos imaginar, por exemplo, que o seu João, né, ele tem uma propriedade, ele produz, né, ele é agricultor, etc., tem esposa, tem filhos. É um seio familiar ali, né, queridos? É um ambiente familiar. Ele está realizando atos intervivos. Subsistência não só de si próprio, como também de todos aqueles membros que fazem parte, né, do âmbito familiar. Se um dia este seu João vier a falecer, é claro que nós temos que analisar os reflexos, os efeitos jurídicos para aqueles sobreviventes. É o que nós vamos estudar logo logo, tá? Então tu percebes que o direito de família ele não pode ser dissociado do critério sucessório que vai estar por chegar, que é o próximo evento que nós temos que analisar depois do evento da morte. Então ele está interligado. É isso que eu queria me lembrar. Existe uma ponte de comunicação, existe uma interligação entre o direito de família, que é atos intervivos, pelo menos nesse exato momento. Eu era um agricultor, eu desenvolvi uma produção, eu tinha uma propriedade, eu desenvolvia um ato X. Faleceu aquele cidadão, mas os sobreviventes continuaram, professor. A família também continuou. Só que agora com uma nova interpretação, eu vou agora traduzir para o pós-morte. O evento morte é o evento principal, é o fato gerador primordial. Então, agora, como é que o direito de família vai se correlacionar nessa nova realidade, nesse novo momento? Então, é o que nós vamos analisar dentro do critério sucessório. E logo, logo vocês vão estudar o direito das sucessões. Tá? Tudo bem? Então, tu percebes que existe uma interligação entre as famílias antes do evento da morte, para atos intervivos, e a perpetuidade do direito de família para esta nova realidade depois da morte, uma vez sacramentada, dentro do critério agora das sucessões. Tá? Esse é um dos critérios dentro do âmbito civil, que eu coloquei aqui justamente para vocês nessa letra A, no item 2.2. Tá? Outro critério é o critério da autoridade. Não é novidade para os senhores e para as senhoras, porque nós comentamos isso na aula passada. O critério da autoridade, até então, ele era unipessoal, unidirecional, impositivo, autocrático, né?
fatorial. Lembra do exercício do pater familia, que eu comentei lá no cenário romano clássico, né? Greco-romano, né? A figura justamente soberana da presença do sexo masculino, quem ditava as regras. Eu comentei isso. E você deve estar recordando que isso perdurou durante muito tempo, muitos séculos depois, mesmo depois adentrando na Idade Média, tá? E esse critério da autoridade hoje, por favor, vocês estão com a caneta, o lápis aí, tudo, vocês vão anotar. Esse critério da autoridade não pode mais ser analisado, interpretado da mesma forma como outrora era analisado, tá? O critério hoje da autoridade, ele deve ser analisado de forma equânime entre as vontades, de forma igualitária. Não deve haver dissociações de interesses, divergências de aptidões. Não deve haver diferenciações de vontades, subjugações, submissões, né, queridos? Ah, o senhor está mentindo? Não, não estou mentindo. Isso é uma regra constitucional. Vai lá no artigo 1º da Constituição, tem a defesa do princípio da dignidade, inciso 3º. Vai lá no artigo 5º da Constituição, que fala sobre a igualdade entre homens e mulheres. Então, esse critério da autoridade, ele passou a ser analisado de forma, atualmente, eu estou falando, né, pós-Constituição de 88, esse critério da autoridade não pode mais ser considerado simplesmente como pater familiae, mas como poder familiar, tá? Que é a nova nomenclatura que nós utilizamos, tá? Na vigência do atual código. Ou seja, o poder que, inobitavelmente, é realizado, é dividido sobre comum interesses. As vontades não podem sobrepujar nenhuma para com a outra. Tem que haver esse equilíbrio, como já havia mencionado até então. Tá? Tudo bem? Então, esta autoridade é reflexo de uma manifestação volitiva em prol da isonomia, da dualidade de vontades. Que tanto ele, o homem, quanto a mulher ditarão as regras dentro daquele recinto familiar. Tá? Não pode haver divergência de vontade. Muito embora, né, na prática, os senhores e as senhoras devem conhecer ainda famílias tradicionais, né, frutos de heranças ideológicas, arcaicas, tradicionalistas, que insistem em ainda exercer a vontade soberana do homem sobre a mulher. E isso daí, infelizmente, algumas famílias ainda estão arraigadas nesse raciocínio tradicionalista. Mas os novos civilistas, a sociedade vigente já combate com bom êxito, tá? E tem que ser realmente combatido. Tá certo? Tudo tranquilo? O critério da autoridade? E temos outro critério. É o critério fiscal e previdenciário, tá? Esse critério fiscal e previdenciário, eu dissocio, tá? O fiscal, ele está atrelado à regra do direito tributário, tá? O critério fiscal, ele respeita as normas propriamente ditas do próprio direito do tributo, direito tributário, tá? Tem um exemplo, professor, como é que o direito de família pode estar correlacionado a essas regras do direito tributário? Nós temos aquela velha regra, que eu acho que vocês já devem conhecer, alguns já até ouviram falar, daquele exemplo clássico dos alimentos, né? O alimentante versus o alimentando, o alimentado. Então, tu imaginas o alimentante, ele vai ter que comprovar a sua possibilidade de prestar os seus alimentos, e o alimentando, o alimentado, vai ter que comprovar a sua necessidade. Tá? É claro que alguns juízes levam em consideração quando, principalmente, se alimentando, o alimentado é estudante do ensino superior, em alguns casos, né? E alguns deferimentos de alimentos consideram principalmente, considerando até a idade cronológica
para que eu chegue, por exemplo, ao completar 24 anos, normalmente fecha o ciclo da dependência alimentar. Normalmente, tá, queridos? Então, eu preciso concluir com bom êxito no ensino superior e, indubitavelmente, eu tenho que ratificar que eu não tenho mais necessidade dos alimentos. Aí abre-se o precedente para o tributo ser incidido, né? O percentual que o fisco irá recolher em sede de alimentos. Olha aí o direito tributário adentrando, né? No seio da família, propriamente dito, na relação familiar. Então, eu estou considerando uma idade cronológica daquele sujeito, que é o fato gerador dentro daquela realidade da qual eu sou estudante do ensino superior, e aí haverá um desconto, uma incidência percentual que o alimentante deverá assumir seu compromisso perante o judiciário mensalmente. Mensalmente, tá? Até a faixa etária de 24 anos, normalmente, na maioria dos casos, até fechar o ensino superior. O senhor está insistindo muito da palavra normalmente. Porque isso é muito relativo, tá, queridos? Eu não estou dizendo aqui para vocês nesse vídeo que ao chegar aos 24 anos, regra geral, o alimentado, ele não vai mais precisar de alimentos. Cada caso é um caso. Os alimentos, eles podem estender durante muito tempo, tá? Não existe uma regra essencial ao nos informar que ao chegar nesse determinado patamar, fecha os alimentos. Não. Enquanto existir o trinômio, até coloco o número 3 aqui, possibilidade, necessidade e a razoabilidade, enquanto existir esse trinômio, tá? E, uma vez comprovado, os alimentos ali vão ser prestados. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o critério fiscal, essa incidência percentual, ela é relativa para cada caso. Para quem faz estágio no cível, para quem já participou de audiência, para quem já ouviu, né, os comentários, para quem já tem casos em família e por aí afora. Professor, isso é muito relativo. Pode ser que haja um desconto de 10, de 20, de 30, mas haverá um desconto, tá? Então, olha aí o critério do tributo, o critério tributário, que vai estar em sintonia com o critério do direito civil das famílias. Se interrelacionando, né, andando de sintonia, estão comungados, tá? Além desse critério fiscal, que é um exemplo clássico esse dos alimentos, né, nós também temos o critério previdenciário. Aqui também é muito simples de entender, queridos. Nós fazemos parte desse contexto, dentro da regra da Previdência. Normalmente, dentro da regra da Previdência, estipula-se até uma faixa etária, né, até 21 anos de idade, para que você seja um segurado, um dependente daquele determinado titular que fez para você, realizou para você, né, está, obviamente, realizando, o que pretende ainda realizar, um auxílio doença, auxílio por invalidez, né, vem pagando para você uma pensão, tá? E considera-se, indubitavelmente, também essa faixa etária cronológica de até 21 anos de idade. Tá? Olha aí o direito de família correlacionando com a Previdência. Porque eu vou ter um dos membros da minha família, um dos membros, pode ser que esteja em uma condição de, entre aspas, invalidez. A gente não usa mais esses termos, né? Mas a lei ainda remete isso. Desde o Estatuto das Pessoas com Deficiência já devemos extirpar essas velhas nomenclaturas arcaicas tradicionalistas. Mas, enfim. Então, algum dos meus membros, professor, apresenta alguma deficiência, é uma pessoa com deficiência. E para a Previdência, pode ser que ele seja meu segurado, considerando até essa faixa etária cronológica de 21 anos, que vai necessitar de um auxílio-doença, de um auxílio por invalidez, né? Enfim, qualquer outro tipo de auxílio que a Previdência defenda. Então, eu estou elegendo um membro da minha família, falei o direito de família, correlacionando com a Previdência. Vou considerar, obviamente, aquelas regras propriamente ditas pelas quais defende o direito previdenciário. Tá? Então, você percebe a importância, né, dessa correlação, desse elo de sintonia do direito de família com o direito da Previdência. Tá? E aí, como também mencionei em outras turmas, nós temos outros exemplos de outros critérios. Nós temos, por exemplo, o critério trabalhista, do direito do trabalho.
Como assim? Aquela questão, por exemplo, que eu acho que você já deve ter estudado, do menor aprendiz, né? Os menores aprendizes, aqueles que já apresentam uma faixa etária de 14 anos, a partir daí já pode realizar um ato laboral. Então, tu imaginas, por exemplo, aquele filho, né? Aquele membro daquela família que faz parte daquele recinto, que apresenta uma faixa etária de 14 anos, ele já pode se candidatar à esfera laboral do menor aprendiz, né? Dentro da regra pela qual se propõe a CLT. Aí é a regra correlacionada da CLT dentro de um seio familiar específico pela qual eu estou informando, fazendo essa correlação, tá? Oi, Marcos. Tá, sim, o fiscal. Só para relembrar, né? O fiscal é quando eu tenho a perspicácia de considerar o direito tributário, né, para que exerça a sua verdadeira função dentro do direito de família, né? Eu, por exemplo, posso eleger o direito dos alimentos e vai haver uma incidência de um tributo, de um imposto, né? Ou, de repente, eu posso considerar o percentual daqueles alimentos que vão ser descontados, daquele determinado alimentando, né? Ficou estipulado um percentual de 20% que vai ser descontado considerando justamente o direito daquele alimentando. Vou te dar outro exemplo do critério fiscal. Nós temos também a regra, vocês vão estudar isso no próximo semestre, inclusive. A questão do desconto do ITCMD. Que é isso, professor? É Imposto de Transmissão Causa-Morte. Esse imposto de natureza fiscal, ele vai ser cobrado considerando a herança, considerando aquele quantitativo de herdeiros dentro daquele seio familiar. Então, olha só, tu percebes a importância desta correlação da família com a regra também do direito tributário. Tá? Eu estou elegendo essas cobranças de impostos, eu estou exercendo essas cobranças de impostos pelo simples fato de levar em consideração as regras também do direito de família, o quantitativo de herdeiros, quantitativo de membros. Tá? Então, dentro desse sentido, a gente casa, a gente coloca a palavra entre aspas, né? A gente correlaciona o direito fiscal, o critério fiscal, com o critério de família. Tá? Tranquilo, meu querido? Deu para entender a relação do critério fiscal com o critério de família? Tá? E dentro do critério fiscal e o previdenciário, tá? Nós temos outros exemplos, como já falei, o critério trabalhista, né? Que é o exemplo da CLT, o menor aprendiz, tá? O menino ou a menina que pode tranquilamente se candidatar nesta função. Eu faço parte daquele seio familiar e a minha faixa etária me permite que eu esteja enquadrado neste ofício, com base na regra da Constituição e com base na regra da CLT. Olha aí, o direito trabalhista se correlacionando com o direito de família. Tá? E também, conforme eu mencionei em outras turmas, outro exemplo é o critério penal, o critério do Estatuto da Criança, do ECA, né? Você imagina, por exemplo, aquele ambiente familiar que apresenta, infelizmente, alguns menores infratores, tá? Que vão ter que cumprir, vão ser obrigados a cumprir com medidas socioeducativas, que devem, de uma certa forma ali, apresentar todo o seu aparelhamento de cumprimento perante o Estado. Tá? Então, o ECA e perante o direito penal, nós vamos ter que também levar em consideração essa correlação perante o direito de família. Tá? Aqueles indivíduos vão estar correlacionados, tá? Dentro da regra do qual se propõe o Estatuto da Criança e o direito penal. Aí vem as medidas socioeducativas do ECA, vem as medidas de segurança lá do penal, né? Medidas assecuratórias lá do penal, enfim, tá? Todas as normas propriamente ditas pelas quais defende, correlacionando ao direito de família. Vou te dar outro exemplo também do penal, os crimes, né, de família. Salvo me engano, meus queridos, não, salvo me engano, acho que a partir do 269, lá no Código Penal, tá? Crimes contra a família. Tu sabes que um dos crimes contra a família é a bigamia, tá? A bigamia é um dos crimes contra a família. Então, você também correlaciona o critério do direito penal com o direito de família, tá? Então, professor, eu já entendi. A palavra critério
é justamente esta correlação, tá? Essa determinação, essa interpretação, essa ponte de comunicação do direito de família com outros institutos jurídicos. Como é que nós podemos entender o direito de família perante esses institutos do próprio direito propriamente dito? Tá? Que aí fica bem mais fácil, bem mais simples da gente compreender. Tá? Tudo very good, meu povo, minha pova. Tudo tranquilo, tudo very good mesmo, estamos nos entendendo. Caso tenham dúvida, devem perguntar. Posso continuar, meu povo, minha pova? Tranquilo. Vou beber aqui um pouquinho de água, tá? A água é abençoada, né? Tudo isso. Muito obrigado. Espécies. Aí eu quero que vocês também grifem ou circulem, mas eu já ajudei vocês, eu já coloquei até um tracinho aí. Espécies ou modalidades. Tá? A OAB, ela gosta das duas nomenclaturas. Eu, propositadamente, coloquei a palavra espécie, mas é óbvio que eu ia falar nas aulas acerca da outra nomenclatura, modalidade. A OAB gosta de dar rasteira nos candidatos, tá bom? Ambas são aceitas. O que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam é que essas espécies, essas modalidades pelas quais eu estou mencionando aqui no meu lindo papel, tá? Aqui no meu roteiro, elas são as modalidades ratificadas após a vigência da nossa atual Constituição. Tá? Então, depois que foi formalizada a nossa vigente Constituição, essas modalidades passaram a ser analisadas, visualizadas, aceitas. Ou seja, uma delas já existia. Letra A família matrimonial. A família matrimonial já existia. E diga-se de passagem, é a primeira e única modalidade até então que era existente. Detalhe também, de uma forma muito remota, né? Desde a época greco-romana, velhos casamentos clássicos, né? Autoritários, pagãos, né? Que inicia por Roma de uma forma do paganismo, associado a diversos cultos específicos, religiosos. Então, essa família matrimonial sempre foi vista, né? Desde o passado até o presente momento. Então, sempre fora, olha o verbo, mais que perfeito, né? Sempre fora a entidade pela qual era mais aceita, tá? Era a única, diga-se de passagem, aceita, tá bom? Aí no material de vocês, eu coloquei uns dispositivos, tá? Que vocês estão agora olhando, eu tenho certeza, que são os artigos 1597 do inciso 1 ao 5 e o 1618. Esses dispositivos, o primeiro deles se refere justamente às regras, os deveres que os cônjuges deverão exercer para com sua prole. Não se preocupe que nós vamos ter uma aula específica falando sobre isso, tá? Mas eu coloquei a título exemplificativo, né, a importância da família matrimonial e os seus atos acessórios. Dentro dos atos acessórios, um deles é esse aqui, né, a relação de dependência do exercício do poder familiar, de compromisso. Não diga a palavra dependência, né, que é uma palavra tão... mas de uma forma compromissada. Os deveres, os direitos e deveres da prole e os direitos e deveres dos cônjuges, dos pais. Tá? E o 1618 também é os deveres e o compromisso que os cônjuges deverão prestar para consigo. Tá? E nós também vamos estudar 1618. Eu não vou me ater agora a esses dispositivos, mas logo, logo nós vamos estudá-los com mais detalhes. Tá? Então, resumo da ópera, a família matrimonial é a inaugural, é a primordial, é a que inaugura toda a discussão, tá? Que já iniciara e continua. A diferença é que, atualmente, a família matrimonial ela deve ser analisada de forma equânime, igualitária. Não pode haver mais divergências entre os cônjuges, por exemplo, no momento de querer estabelecer a sua comunhão conjugal. Não pode mais haver sobreposição de vontades, tá? Tem que haver justamente essa sintonia. Nenhuma vontade deve sobrepor a outra. Tem que haver esse compromisso igualitário, tá? Então a família matrimonial evoluiu bastante. Saímos de velhos
paradigmas de pensamentos autoritários, tradicionalistas, e adentramos agora em uma nova sintonia de interpretação, voltada para a satisfação da igualdade de aptidão de vontade entre os cônjuges. Não pode haver mais subordinação, tá? Pelo menos teoricamente. Na prática, nós sabemos que ainda existem velhos comportamentos de casais que ainda insistem em sobrepor uma vontade sobre a outra. Isso daí nós vamos discutir lá na frente, tá? E aí, professor, a Constituição inaugurou duas novas entidades, a extramatrimonial e a monoparental. A extramatrimonial é a chamada família convivencial, que é fruto oriundo da união estável. Eu coloquei, tô até colando aqui. É o artigo 226, não é isso que está escrito aí? Artigo 226, parágrafo 3º. Tá? Por isso que a gente tem que olhar para o material para não se esquecer de falar para vocês, né? Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A união estável era até então considerada uma mera sociedade de fato, né? Em outras palavras, não detinha nenhuma legitimidade, nenhum compromisso, nenhuma segurança jurídica, não era formalizada, não era aceita pela lei propriamente dita, pela legislação. Então, traduzindo em miúdos, o que era união estável até antes da Constituição? Era o concubinato, que hoje é totalmente distinto da união estável. Tá? Olha que curioso, né? A união estável antes da Constituição era o concubinato. E hoje a união estável passou a ser elevada à condição de entidade, e o que não for, o que não estiver caracterizado como união estável, nós temos o chamado concubinato. Tá? E aí, professor, nós temos alguns elementos que vão caracterizar a união estável? Sim. Eu tenho certeza que depois você vai dar uma leitura rapidinho, muito embora não se preocupe, nós vamos ter uma aula só de união estável. Mas você é um aluno interessado, uma aluna interessada, depois você vai ler a redação lá do 1724, que são os pré-requisitos da união estável, né? Ela precisa de uma convivência pública, duradoura, contínua, com interesse em constituir família, aqueles requisitos da união estável. Tá? Então, se você comprovar esses requisitos, você está nessa entidade. E que eu te falo, se algum desses requisitos não forem ratificados, você está numa relação meramente concubinária. Tá? Então, resumo da ópera, não se preocupe que nós vamos depois trabalhar com mais detalhes essa entidade, com maior incidência, né? Com maior importância, com maior cuidado. O artigo 226, agora eu vou colar, tá? Deixa eu olhar aqui para o material. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ele passou a formalizar a união estável como entidade, elevou a esta condição. Não é mais só o casamento, professor. Agora nós temos um outro momento, uma outra possibilidade de eu reconhecer a família brasileira. Aquele ato que não necessariamente vai inaugurar com o ato de formalização de um contrato, como é o casamento. Tá? Então, se eu preencher os pré-requisitos, lá do 1724, eu estou na regra da união estável. Por enquanto, para a fonte formal do direito, ainda obedece pessoas de sexos opostos. Tá? E, além da união estável, a Constituição passou a reconhecer a monoparental. Monoparental é também uma grande novidade trazida pela nossa vigente Constituição. Porque agora a finalidade aqui é eu estabelecer uma entidade que considere um dos elementos, um dos componentes de um casamento, de uma união estável que foi desfeita, e aí vai estabelecer um elo de convivência para com seus filhos, para com sua prole. Não entendi, vou repetir de novo. A entidade monoparental é aquela que nasce de um término, de um desvencilhamento, de uma extinção de um casamento, de um rompimento de um casamento, ou de um rompimento de uma união estável. Uma das partes, um dos envolvidos, quer seja o A ou quer seja o B,
resolverá agora estabelecer a sua nova convivência do lar. Já porque está divorciado, porque está separado, né? Então resolveu agora ir para um outro recinto, estabelecer uma nova realidade e levou para consigo a prole, tá? Aí, professor, é aceito? É aceito. Eu não tô, agora eu vou colar, eu vou olhar aqui com o material. Tá aqui, ó. Artigo 226, parágrafo 4º. A Constituição também passou a admitir, né, a possibilidade de genitores ou companheiros que finalizaram as suas prévias relações, terminou, né? E aí resolveram agora, daqui para frente, formalizar uma convivência sozinha, em parceria com seus filhos, né? Ou seja, a autonomia, né? Isso é muito comum, a gente está verificando muito, né, gente? O índice dos divórcios, como cresceu, tem crescido, né? Vocês estão acompanhando isso, quem faz estágio no civil, ou quem faz parte desse contexto. Nós tivemos muito nesse período de pandemia, eu trabalhei bastante, venho trabalhando com divórcios, infelizmente. E aí camba para a família monoparental, porque a mulher resolveu agora assumir o compromisso de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ou vice-versa, o homem saiu de casa, mas a prole também levou para consigo. Ah, professor, mas isso vai trazer reflexos. Sim, vai trazer reflexos. Aí vai ter que discutir depois os acessórios, né? A questão dos alimentos, a questão da guarda, a questão do exercício do direito de visitação. Enfim, é uma gama de fatores. O que eu quero que você não esqueça, pelo menos por enquanto, é que a família monoparental, ela nasce dentro desse contexto de término, de extinção de uma entidade que até então era considerada como sólida, mas infelizmente aconteceu um rompimento, tá? E aí cambou para uma das partes resolver levar os seus filhos para residirem juntamente consigo. E aí a Constituição, ela clama, ela defende, ela formaliza essa proteção com base no 226, parágrafo 4º. E a gente não pode deixar de não considerar. Perguntas. Mas se é uma pessoa... Sim, sim, ainda tem isso. Não tem problema nenhum, tá? Se eu também resolver querer adotar monoparental, não esqueça, porque depois os filhos, uma vez adotados, né, eles vão gozar da legitimidade, vão ser filhos legítimos. Eu posso até tomar o exemplo do fulano de tal. Ele era solteiro, morava sozinho, mas se cadastrou no Cadastro Nacional da Adoção. Legal, olha, faço até o sinal legal. A justiça deferiu para ele a adoção. Depois de muito, ó, depois de algum certo tempo, né, que tem que passar por um estágio de convivência, alguns casos, entrevistas, estudo multiprofissional, né, enfim. E ele conseguiu perpassar por todas essas etapas e teve o deferimento da adoção. Legal é a família monoparental, porque uma vez adotado, uma vez legitimado. Eu acho que até comentei isso com vocês na aula passada, né? Os filhos, depois que passarem, depois do trânsito julgado da decisão que confirma a adoção, serão legítimos. A exemplo dos consanguíneos, não tem diferença alguma. Aplausos para a Constituição, porque isso não era possível antes. Existiam as velhas nomenclaturas de diferenciações entre filhos espórios, filhos incestuosos, filhos espúrios, melhor dizendo, tá? Eu fico até emocionado. Incestuosos, adulterinos, acabou. Tudo é filho, tá? Tudo é legítimo. A Constituição botou pingo no is. Depois do trânsito julgado da sentença, que é uma coisa julgada material, né? Não tem problema nenhum. Goza dos mesmos direitos e deveres comparado àquele filho legítimo consanguíneo. Certo, Ana? Então, não temos mais diferença. Tá? Eu posso me candidatar e eu vou estabelecer uma família monoparental. A diferença é que eu obtive uma ajudinha do judiciário para formalizar sua filiação. A filiação foi formalizada
a filiação foi formalizada com a ajuda do judiciário. Mas agora ele é meu filho. Não saiu do meu gene, do meu material genético, mas saiu de um trânsito julgado e reconheceu a legitimidade. Então é monoparentalismo. Daqui para frente eu vou conviver. Temos casos clássicos que todos vocês conhecem, celebridades ou não. A Dona Maria, o seu João, seja lá que natureza for, né? Obteve um êxito com a adoção e estabeleceu e vem estabelecendo um elo monoparental. Tá? Tudo tranquilo, gente, com relação às entidades, essas 3 entidades reconhecidas pela Constituição, pela nossa vigente Constituição, tudo bem, ficou claro essas 3 entidades, tá? É importante vocês não esquecerem, essas 3 entidades, pelas quais uma delas já existia, e as duas, extramatrimonial e a monoparental, foram novidades apresentadas pela nossa atual Constituição, que não eram até então reconhecidas. Tá? Além dessas, professor, sim, além dessas, a exemplo que eu já expliquei para outras turmas, nós temos as entidades não reconhecidas pela lei, mas reconhecidas pela jurisprudência e pela doutrina vigente. Sabes que são outros institutos do direito, né? Quando a lei não puder ser apreciável, o que tu vais fazer? Olhar para minha cara? Não. Tu vais buscar a resposta na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Tu te lembra disso? A titia Raimunda, o titio Raimundo, deve ter explicado isso para vocês lá no estudo da introdução do direito, né? São lá na LINDB, né? São os outros institutos do direito, né? Quando você não se socorre à lei, você vai buscar a resposta nesses outros institutos, tá? E aqui no item 3.2, que eu estou agora olhando, nós temos outras entidades que não estão ainda amparadas pela fonte formal do direito, que é a lei. Mas elas estão amparadas pela jurisprudência e pela doutrina. Salvo me engano, são outros institutos, né? Que você pode se subsidiar. Letra A. Qual é? Quem são? Temos a entidade homoafetiva, né? Tu me prometes anotar agora aí no teu material uma informação importante, tá? A entidade homoafetiva é uma realidade trazida desde 2011 para cá. Por que 2011 para cá? Porque passou a ser deferida pelo posicionamento jurisprudencial unânime do STF, que você deve ter acompanhado, tá? E, atualmente, a jurisprudência e a doutrina reconhece, tá? A formalização, a união homoafetiva. E eu quero que você anote, por gentileza, o provimento. Anota aí. Eu espero você pegar a caneta que deve ter caído no chão. Você anota aí, por favor, o provimento 175/2013. Eu vou repetir. Depois, se quem quiser anotar aí no chat para ajudar o colega, eu agradeço. Esse provimento 175/2013, ele é do CNJ, tá? Esse provimento 175/2013 do CNJ. O que é esse provimento, professor? Ele passou a defender o aspecto burocrático formal da legalização do casamento, né, homoafetivo, com base jurisprudencial, com base doutrinária. É um procedimento burocrático dos registros, tá, queridos? Que depois vocês estão convidados a dar uma leitura nesse provimento. Professor, já tem novela. Não, não assiste novela. Dá uma leitura nele, não custa nada. A gente vai comentar um pouco lá na frente do Gustavo, como afetiva, né? Mas eu já te convido, tá? Esse provimento, ele informa, não só para você como para mim, como é o procedimento, como é que nós devemos nos comportar dentro desse aparelhamento. Então, o CNJ reconhece, passou a reconhecer desde 2013 para cá, que o público homoafetivo pode formalizar seu casamento, a sua união estável, pode conquistar seus direitos ao alimento, ao exercício do nome, à sucessão, à previdência, tá? Que bom, né? Então, são direitos pelos quais estão sendo formalizados. O desafio é formalizar essa entidade, logo, logo, elevá-la para
a fonte formal do direito, para a lei. E aí vem a proposta dos projetos de lei, principalmente o projeto de lei 679, né, que é o Estatuto das Famílias, que vem defendendo. Tá? Tudo tranquilo? Então, a entidade homoafetiva é reconhecida pela doutrina e jurisprudência desde 2011, com a decisão do STF, que passou assim a elevá-la à condição para a doutrina e jurisprudência. Tá? Aí eu comentei também para outras turmas a anaparental. Ah, eu já sei, é a entidade da Ana. Essa piada é muito velha, não tem nada a ver. Tá? A entidade anaparental, do latim, significa dizer parentes sem ascendentes. Tá? É a família que considera, é a entidade que leva em consideração a presença de determinados sujeitos de direito, membros, que vão estabelecer um elo de convivência sem a presença direta dos seus ascendentes, dos seus pais. Exemplo, eu sou irmão do fulano. A gente resolveu agora alugar um apartamento, né? Eu sou irmão dele, a gente está estudando em outro município, em outra cidade, em outro país, seja lá onde for, e os nossos pais residem em outro município, em outra cidade. Então a gente está separado momentaneamente dos nossos pais. Nós estamos estabelecendo um elo de convivência, considerando justamente a nossa vontade de assim querer estabelecer, e considerando também o nosso elo de afeto. Né? Nós temos um compromisso de respeito, de consideração. Tá? Então aí, considera justamente isso. Eu procedo o quê? Uma convivência entre parentes colaterais sem os meus ascendentes diretos. Tá? É a família anaparental. Anaparental é porque eu tenho ali a presença de irmãos, por exemplo, né, naquele determinado ambiente, e que não necessariamente apresentam, juntamente com eles, convivendo ao mesmo tempo ali com eles, dos ascendentes, dos pais. Descarta essa possibilidade, tá? Tudo tranquilo, a família anaparental, então o que leva a crer, sem sombra de dúvida, o primado ao afeto, o primado ao respeito e consideração mútua, né, o compromisso material, é os fatores preponderantes para confirmar justamente a família anaparental, sem ascendentes, sem parentes diretos, de natureza ascendente. É a nomenclatura anaparental. Tá? Além disso, nós temos a unipessoal, letra C. Esta aqui, anotem, por favor, que também eu não coloquei no material, mas é óbvio que vocês vão anotar agora. Ela está respaldada perante o posicionamento também jurisprudencial, como, por exemplo, a súmula 364 do STJ. Que súmula é essa? Repito, 364 do STJ. É a súmula que defende a regra da impenhorabilidade dos bens singulares daquela pessoa solteira, tá? Então, a família unipessoal, pela etimologia já deu para entender, professor, existe somente um único sujeito que resolveu por si só estabelecer a sua própria sobrevivência dentro daquele recinto pela qual ele elegeu, que ele escolheu, tá? E aí tem um fator preponderante de justificativa. O que defende a jurisprudência? Por que considera como uma entidade? Porque o que leva em consideração aí o critério mais importante, o fator mais importante, é a defesa do seu patrimônio. Diga-se de passagem, não pode sofrer nenhum ato de penhora, principalmente a título singular, se eu somente detenho daquele bem que serve para a minha natureza de sobrevivência, do meu lar familiar. Então, se eu constituo somente um único acervo, né, e pelo simples fato também eu estar na condição de solteiro, eu, obviamente, estou de acordo com essa regra dessa súmula. Existe a regra da impenhorabilidade. Eu sou uma entidade, porque o que leva em consideração o fator aqui primordial
é a defesa do meu patrimônio de natureza objetiva, tá? Que é justamente a justificativa maior. É entidade porque está privando a defesa justamente desse meu acervo patrimonial. Bens singulares, de natureza familiar, não devem ser penhoráveis. É a regra da impenhorabilidade. O senhor está mentindo? Não, não estou mentindo. Maiores detalhes você vai ler, eu sei que você vai ler hoje, a súmula 364 do STJ, tá? Que é justamente a regra clássica que defende a redação e a entidade unipessoal. Tá? Além dessa entidade unipessoal, que é defendida pela doutrina de jurisprudência, nós temos também essa daí é curiosa. Não é nada disso que vocês devem estar pensando, tá? Eu, demonista, não é nada disso, não é filho de capeta, não é nada disso, tá? Essa palavra, muito embora seja curiosa, ela é fruto oriundo do latim, tá? Que significa pessoas estranhas. Eu vou estabelecer um elo de convivência considerando justamente, única e exclusivamente, o elo da afetividade por envolver sujeitos que não necessariamente serão meus parentes naquele determinado momento pela qual vou estabelecer aquele seio familiar. Então, para traduzir, para facilitar ainda mais o raciocínio, a entidade demonista é quando eu resolvo estabelecer um elo de convivência agregando sujeitos que não são meus parentes. São terceiros, são amigos, são conhecidos, mas que naquele exato momento nós estamos trocando efeitos jurídicos. Por exemplo, nós estamos dividindo despesa de aluguéis, nós estamos dividindo despesa de alimentos, tá? É claro que não pode faltar principalmente a afetividade, o respeito, a consideração, tá? Tudo isso dentro daquele momento, daquele fato gerador pela qual nós estamos vivenciando. Eu vou te dar um exemplo clássico. O professor deu um exemplo de momento de entidade demonista que está ali acontecendo. Quando você, por exemplo, resolve estabelecer uma viagem para formalizar, de repente, até um evento, um congresso, e aí você resolve dividir uma despesa com seu amigo, naquele intervalo temporal pela qual você vai perpassar ali. Naquele determinado momento que você está estabelecendo aquele intervalo, pode ser uma semana, depende da estadia que você vai permanecer ali, eu estou estabelecendo uma relação de natureza demonista. Por quê? Porque eu vou formalizar uma convivência, vou dividir despesas, vou dividir afeto, e mesmo se tratando de um curto intervalo de tempo, mas que vai ter uma proteção garantida pela jurisprudência. Caso haja um desvirtuamento do compromisso, por exemplo, se alguma das partes descumprir com o pagamento, por exemplo, de um aluguel, de um condomínio, de uma despesa, a outra parte poderá buscar a tutela jurisdicional para resolver essa situação perante a justiça, tá, gente? Daí a importância do reconhecimento enquanto entidade para a jurisprudência. Porque se se uma das partes não cumprir com seu êxito, a outra parte que se sentir incomodada, prejudicada, poderá socorrer a tutela jurisdicional e pleitear o reconhecimento, tá? Tranquilo? Então, a demonista é quando eu agrego sujeitos que não são meus parentes e que vou estabelecer um elo de convivência dentro de um determinado momento, naquele determinado recinto propriamente dito, naquele ambiente propriamente dito, tá? A exemplo de outras turmas, eu queria que vocês corrigissem a letra E. Me perdoe, tá? Por favor, não tive culpa nenhuma, foi a digitação, tá? Eu coloquei misturado aí a palavra multiparental, mas não tem nada a ver. Vocês vão colocar, corrijam, por favor. A letra E é a palavra somente poliafetiva e poligâmica, tá? Por favor, quem está me ouvindo, quem está me vendo, tá? Letra E é a poligâmica e poliafetiva. Aí na letra F, vocês coloquem multiparental, tá? Ou seja, multiparental não tem nada a ver com a letra E. E a letra G é a paralela, tá? Desculpe, foi a digitação. Peço desculpas às vossas excelências, não vão me incriminar por isso,
tá? Eu estou me redimindo aqui perante a câmera, perante a vocês, tá bom? Letra E, poligâmica, poliafetiva. E ainda tem outra nomenclatura, anotem aí, que normalmente vem sendo muito requisitado. Poliamor. Curioso, né? Meio estranho, poliamor, mas está sendo também muito requisitado. Tá? Que entidade é essa? Poliafetiva, poliamor, poligâmica. Essa entidade, gente, é curiosa, porque ela defende, a gente acha até a graça um pouquinho aqui, mas é sério, isso aí não é graça nem nenhum motivo de desmerecimento, pelo contrário, é de respeito, tá? Ela defende uma relação trilateral, tá bom? Ela é criticada pela uma parte da jurisprudência, principalmente por alguns órgãos, até o CNJ critica, porque atenta contra o princípio da monogamia. Porque a monogamia é o que é? Você precisa dar dupla vontade entre interessados, se possível, sexos opostos perante a lei, né? Para estabelecer aquele casamento ou aquela união estável. Aí você imagina mais de um interessado constituindo uma relação trilateral que tem interesse em formalizar o seu casamento ou a sua união estável. Então, isso aí atenta contra, segundo o CNJ, né, pensamento tradicionalista de alguns doutrinadores, que atenta contra a monogamia. Por enquanto está tentando, mas já há projetos de lei que defendem, né, a própria Estatuto das Famílias, né, alguns doutrinadores defendem, porque o que leva em consideração, professor, é o interesse da vontade das partes em querer formalizar suas aptidões, tornar transparente essa relação, defender os seus anseios, suas despesas materiais, tá? Suas despesas do cotidiano do lar. Qual é o problema nisso? Duas mulheres convivendo com um homem, ou vice-versa. Isso daí é uma política interna que considera a manifestação de vontade das partes interessadas. Ninguém tem nada a ver com isso. Até porque a Constituição defende a dignidade da pessoa humana, a Constituição defende o planejamento familiar, a Constituição defende, melhor dizendo, a igualdade entre aptidões. Qual é o problema nisso? E o Rio de Janeiro, queridos, essa discussão surgiu desde 2012, num cartório lá do Rio de Janeiro, depois vocês coloquem aí no Google, tá? Quem quiser ler, que foi uma coisa inédita, um cartório lá do Rio de Janeiro que formalizou uma escritura pública que considerou a vontade de 3 membros, firmando um matrimônio, tá? Obviamente, isso aí foi inédito, deu até no cenário nacional, etc. A Tabelian formalizou isso. Então, a poligamia, ou poliafetividade, ou poliamorismo, poliamor, que é a melhor forma que é falada, né? Atenta para o CNJ, né? Infelizmente o CNJ ainda não considera a escritura pública que defende essa relação, mas que os doutrinadores vêm debatendo, vêm batendo de frente com o pensamento retrógrado ainda de alguns jurisconsultos, tá? Porque deve ser levado em consideração essa manifestação de interesse das partes. Esse planejamento familiar, queridos, é subjetivo, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é seu. O Estado deve garantir a sobrevivência nossa, mas não deve tolir as nossas vontades, não deve manipular, como até então era possível, tá? Então, estou apresentando isso porque, muito embora eu estou até vendo aqui no material, existe essa proibição, né? O CNJ vem deferindo essas escrituras públicas, mas alguns instrumentos particulares, alguns contratos particulares, vêm sendo firmados nesse sentido, para garantir o poliamorismo. E vamos aguardar o trâmite do Estatuto das Famílias, que já vem defendendo essa regra, tá? E aí não vejo nenhum problema nesse sentido, até porque vai trazer implicações, né? Não só implicações materiais para atos intervivos, mas também reflexos para mortes causa, tá, queridos? Uma das partes também pode futuramente adentrar em outros institutos, em outros critérios, como a gente estudou, por exemplo, o critério das sucessões. Tá? Os reflexos dessa entidade poliafetiva perante outros institutos. Tá? A letra F fala da multiparentalidade ou multiparental. Vocês anotem aí também que é conhecido como pluriparental. Tá? Multiparentalidade ou pluriparentalidade. Tanto uma forma quanto outra está certa, tá?
O que defende a família multiparental? Esta, sim, já está formalizada perante o CNJ, já está sacramentada perante um provimento. Eu queria que vocês até anotassem aí, por gentileza. Existe o provimento número 63. Anote aí, eu não coloquei isso no material, tá? O provimento 63 do CNJ. Não se preocupe que nós vamos falar com mais detalhes lá na frente, mas eu já adianto aqui de primeira mão, tá? Esse provimento 63 é a defesa da filiação socioafetiva. Então, repito, professor, o que é uma entidade pluriparental multiparental? Porque agora nós vamos ter a perspicácia, o privilégio de comungar a ratificação de mais de um parente ascendente, figurando concomitantemente naquela escritura. Nós vamos ter o privilégio de formalizar registros cuja a figura de pais, olha o plural, biológico e socioafetivo, ao mesmo tempo fazendo parte dessa escritura pública, tá? Não só o papai, mas também a mamãe, tá bom? Então todos ali vão fazer parte desse cenário. A pluriparentalidade, ou multiparentalidade, já é uma realidade, já vem crescendo a cada dia, é conhecida pelo STF, pelo STJ. Inclusive, você já pode verificar isso em qualquer cartório de ofício competente, tá? Inclusive, nós já temos agora a nova regra das certidões de nascimento, né? Para quem já está acompanhando, e já ali já consta a figura dos pais não só biológicos, mas também dos pais socioafetivos. E a diferença é muito simplória. O biológico contribuiu para o seu material genético, mas o socioafetivo pode já ter inaugurado a contribuição do laço afeto, do laço intelectual, do laço educacional, e é o direito do filho querer ter registro desse determinado papai ou dessa determinada mamãe. Qual é o problema nisso? E também não vejo problema nenhum, não tem problema nenhum desse filho um dia querer também ter o registro do seu verdadeiro pai biológico, da sua mãe biológica, mesmo não tendo inaugurado essa relação com esse determinado indivíduo. O que é falar, professor, inaugurar a relação, mesmo não tendo começado a minha educação com ele, o meu ensino-aprendizado, minha educação intelectual, minha convivência familiar, mas é pai, né? Biologicamente falando. Então, eu convido depois vocês, eu tenho de vez em quando olhar aqui o material, tá? Mas eu convido depois vocês a lerem esse provimento. Não se preocupe, nós vamos falar isso também lá na frente com mais detalhes, mas quem quiser depois dar uma leitura, é a defesa da formalização do ato do registro, da escritura pública, de reconhecer a filiação biológica e socioafetiva concomitantemente figurando nessa escritura, nessa certidão, tá? Que eu acho que você já deve conhecer casos, né? Os senhores aqui já devem ter verificado situações. Normalmente no cotidiano tem crescido bastante, os tribunais vêm reconhecendo, principalmente os tribunais do Sul e Sudeste, né? Não que os nossos tribunais aqui do Norte e Nordeste não venham reconhecendo, vem, mas a incidência muito maior, massiva, vem lá de baixo para cima, tá? Mas já é uma grande realidade. Que bom, né? Eu fico feliz porque os velhos papais e as velhas mamães de criação hoje têm seu direito resguardado também na fonte formal do direito, pelo menos nesse aspecto de provimentos. Vamos agora, se Deus quiser, aguardar a legislação do Estatuto das Famílias. E o Código Civil ser alterado também, tá? Bom, eu queria fechar a aula de hoje, a exemplo das outras turmas, para a gente se nivelar, da paralela. A paralela faz parte do nosso cotidiano. Meu povo, minha pova, como tem barracos nessa família paralela. Por que paralela, professor? Porque nós temos de um lado uma entidade A e de outro lado você tem uma entidade B. De um lado você tem um casamento firmado, de outro lado você tem uma união estável firmada. O que acontece é que essas entidades, na maioria dos casos, não sabem da existência uma da outra.
o Zé Mané, ou a Zé Mané, nunca revelou que já tiveram uma entidade ou que passou a apresentar uma nova entidade, mas essa pessoa de repente já até é casado, ou de repente já até tem uma união estável, sólida, firmada. Mas, professor, e por que é aceita pela doutrina da jurisprudência? Existe uma redação, queridos, depois vocês, por gentileza, convido os senhores e as senhoras a lerem o... Não se preocupe também que nós vamos falar sobre isso lá na frente de união estável, mas eu gosto de antecipar, né? Depois vocês dão uma leitura lá no parágrafo 1º, do 1723, tá? A jurisprudência, o STF, a lei já considera que é possível que essas entidades venham ser firmadas, venham conviver harmonicamente também. Se eu sou casado, mas se de repente eu já estiver separado, tá? Até judicialmente ou até de fato, mas se eu já tiver uma união estável, é possível que ambas sejam, que passem a conviver, que sejam reconhecidas, tá? Então, esse parágrafo primeiro, ele fala muito bem disso. O Ari, ele é casado com a fulana, mas ele está separado. De fato, até judicialmente. E aí ele já tem uma outra família, já tinha uma outra família, até antes de conhecer a fulana, a cônjuge dele. E aí? Bom, tranquilamente, né? A jurisprudência defende. Se eu já sou separado, eu não tenho problema nenhum de querer firmar uma nova entidade, tá? Agora, cuidado. Os direitos pelos quais eu vou querer pleitear futuramente têm que também estar resguardados disso. Esse parágrafo primeiro, normalmente, é para que você vá pleitear um direito seu, né? Eu quero pleitear algum direito meu, principalmente alguma partilha, alguma herança. Tu sabes quando é que a gente procura a formalização dessa entidade? Quando alguém falece. Aí nessas horas surge a cônjuge, nessas horas surge a companheira. Eu não estou falando só para as mulheres, também vou falar para os homens. Nessas horas surge o companheiro, surge o cônjuge. Né? Ah, eu fui casado com a fulana, excelência. Não, excelência, eu fui companheiro. Né? Aí o cônjuge vai dizer, no caso a mulher, né? Não, tu não fica vivendo união estável, é um concominado. E aí vem aquele velho discurso, disputa de herança. Tá? Então o que eu quero que vocês não esqueçam é que a entidade paralela, o termo paralelo é que mesmo que exista antagonismos distintas entidades, mas elas podem, de repente, conviver até, quem sabe até de uma forma harmônica, de uma forma transparente. Quando a gente fala a palavra transparente, é porque muitas das vezes há casos, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Tem casos em que pessoas convivem e a mulher sabe da companheira e vice-versa, a companheira sabe da esposa, o companheiro sabe do esposo, o esposo sabe do companheiro e convive. Transparente. A relação, ela não é obscura. O que acontece na prática é justamente o contrário, né? A gente acaba obscurecendo as informações, né? Aí acaba sendo uma afronta, aí vem a lide, né? Você não imaginava que alguém tinha uma outra família paralela àquela sua, mas um dia as cartas vieram à tona, vieram na mesa, e principalmente durante alguém, até depois do falecimento de alguém, aí que a realidade é apresentada à tona mesmo. Tá? Mas a defesa aqui, eu coloquei essa letra agora, a letra G, né? Eu coloquei aqui para vocês, porque para a doutrina de jurisprudência não existe nenhum problema se você respeitar a regra do parágrafo 1º, do 1723, e se todos os envolvidos ali estabelecerem um elo de convivência transparente, partindo da iniciativa de todos. Não tem problema nenhum de conviver. Tá? Você não está obscurecendo nenhuma informação. Você não está omitindo nenhuma informação. Você está simplesmente tornando simplório, notório, reconhecido para com todos. Não tem nenhum problema em formalizar essas entidades. Tá? Não tem nenhum problema em estabelecer esse elo de convivência. Mesmo que exista a concomitância de entidades. Tá? Tudo tranquilo? Então, resumo da ópera, essas entidades que eu acabei de mencionar, Vossas Excelências, a diferença é que elas não estão ainda legalizadas na lei. O pleonasmo bacana, né? Ficou bacana.
não estão ainda legalizadas na fonte formal do direito, legalizadas na norma, mas já são aceitas perante a doutrina e jurisprudência vigente. O desafio é levá-las para a fonte formal do direito. Daí vem os projetos de leis, os estatutos da família, no caso, o estatuto da família, né? Melhor dizendo, que já vem passando a elevá-las. Quem sabe agora, futuramente, a um patamar maior perante o próprio legislativo. Tá? Me fiz entender. Tudo tranquilo, meu povo, minha pova. Ficou claras as informações, ou melhor dizendo, ficaram claras as informações. Alguma crise interplanetária, alguma dúvida no ar, ficou alguma situação que não entenderam, tá? Aos meus queridíssimos, certo? Nós vamos parar por hoje, por aqui, em virtude até do horário, né? E eu espero que tenham compreendido a análise da discussão de hoje, tá? Espero que tenha ficado tudo transparente. E aí eu convido desde já os senhores que na próxima semana nós já vamos iniciar também uma atividade dentro desse capítulo que nós vamos fechar na próxima semana. E aí vocês já vão fazer uma atividade, já tem um prazo lá que eu vou depois mencionar na plataforma, que vocês vão cumprir. Maiores detalhes, vocês retomem a discussão, visualizem novamente os vídeos que eu vou deixar postado aqui na plataforma. Para quem chegou depois, eu vou transformar os vídeos do BBB para o YouTube, para ficar mais tempo com vocês, tá? Porque você sabe que o BBB é só uma semana de disponibilidade, né? E aí eu vou transformar os vídeos para configuração do YouTube, para ficar melhor para todos vocês, tá? Maiores dúvidas, consulte os materiais, coloque dúvidas no chat, eu estou à inteira disposição para tratar e formalizar com vocês as dúvidas, tá? Tem alguns colegas que já mandaram, não se preocupe que eu vou ainda tirar as dúvidas, tá? Tem até uma colega aí que eu vou depois formalizar, eu vou sacramentar a dúvida, mas desde já eu agradeço e espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? E aí na próxima semana a gente vai continuar a se ver aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Tranquilos? Cadê o povo? Ninguém está digitando nada, eu acho que todo mundo entendeu, né? Tá bacana. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, tá? Boa noite a todos e a todas. E a gente se vê na terça-feira, tá bom? E aí eu espero vocês, não deixem de ler os materiais, tá bom? Forte abraço a todos. Forte abraço.